noite, igreja. Gostaria de pedir à igreja que abra as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 12. Hoje realizaremos a exposição do último capítulo do livro de Daniel, fechando assim o livro de Daniel. Esta é a palavra de Deus, como nós vimos acompanhando nos últimos 2 domingos, foram realizadas as exposições do capítulo 10 e 11. Esta é a última sessão do livro de Daniel, que vai do capítulo 10 ao capítulo 12. É a última visão, a quarta e última visão revelada a Daniel sobre o futuro. Ela está inserida num bloco maior, que é a segunda metade do livro, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, construída sobre um gênero que já foi falado diversas vezes aqui nas ocasiões das pregações, que é o gênero apocalíptico, o gênero profético. A parte inicial do livro de Daniel, do capítulo 1 ao 6, é composta pelo gênero narrativo. Esta última visão que o anjo traz a Daniel mostra alguns detalhes também acerca de visões anteriores, que inclusive Daniel teve dúvidas. Ele, por exemplo, traz mais detalhes sobre a segunda visão do carneiro, referente ao Império Medo-Persa, o bode, em referência à Grécia, que Daniel não tinha entendido muito bem. Vimos no versículo 27 do capítulo 8 isso. O anjo também oferece mais detalhes sobre os eventos que teriam lugar no Oriente Médio, durante os reinos da Pérsia, da Grécia, da Síria e do Egito. Vimos no domingo passado, no capítulo 11. E já no finalzinho do capítulo 11 e adentrando pelo capítulo 12, o anjo começa a revelar um terrível sofrimento que o povo de Deus haveria de padecer no futuro. Ali, a partir do versículo 36, a gente começa a verificar que a descrição começa a se desconectar da figura de Antíoco Epifânio e parece falar de um homem, ou melhor, de um personagem, de uma pessoa que haverá de se levantar no futuro, a figura do anticristo. Mas também, para a nossa esperança, o capítulo termina com a certeza consoladora da derrota do anticristo, da ressurreição dos mortos e da vida eterna. Sobre esse gênero, é importante lembrar que sim, traz alguns desafios para a nossa interpretação. Há uma série de aspectos simbólicos que não devemos tomar de maneira literal. Daniel Bloch, quando escrevendo acerca da pregação no Antigo Testamento neste gênero, ele diz o seguinte: a pregação autoritativa da mensagem da literatura apocalíptica demanda que nos concentremos nos temas mais importantes e nos preocupemos menos com o significado e a importância de pequenos detalhes. Então, nossos olhos, nossas atenções devem estar voltadas realmente e nos concentrarmos nos temas principais e mais importantes para que nós não nos percamos. O capítulo 12, como eu disse, então é uma sequência lógica. Apesar das nossas Bíblias trazerem essa divisão em capítulos, essa divisão não deve fazer-nos perder de vista que aqui é uma linha de continuidade. A divisão não é inspirada, o texto sim é inspirado. E aqui Daniel tem uma descrição brilhante acerca do tempo do fim. É uma descrição acerca do final dos últimos dias. Sabemos que os últimos dias nós já nos encontramos. Os últimos dias compreendem desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, os últimos dias já foram inaugurados. Ele fala, essa visão traz elementos acerca da parte final dos últimos dias, realmente se encaminhando para o fim deste mundo como o conhecemos. Jesus também nos mostra diferentes sinais. Nós faremos várias conexões com o Novo Testamento para nos ajudar na compreensão desse texto. Nos evangelhos de Mateus, capítulo 24 e Lucas 21, quando Jesus traz o sermão profético ou escatológico, ele também traz uma série de sinais. Sinais que estão presentes nos nossos dias hoje. Mas ele fala acerca de uma intensificação desses sinais na proximidade dos últimos dias. Sinais como terremotos, enganos religiosos, guerras, pestilência, apostasia, perseguição da igreja, resfriamento do amor e o aparecimento do anticristo. Esse texto de Daniel, no capítulo 12, nós podemos fazer duas divisões
para facilitar a nossa compreensão. Há uma pausa natural nessa visão no versículo 5. Não sei se os irmãos observaram. Então, do versículo 1 ao 4, o anjo traz da parte de Deus a Daniel a descrição de fatos marcantes acerca do tempo do fim. E do versículo 5 ao 13, nos apresenta uma visão conclusiva de Daniel sobre o tempo do fim, no qual ele é construído, basicamente, com o propósito de responder duas perguntas. Durante a leitura, a gente pôde observar. Uma feita pelo anjo e outra por Daniel. Então, adentrando a essa primeira divisão, que vai dos versículos 1 a 4. O versículo 1 inicia fazendo referência a nesse tempo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus. Haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Essa referência nesse tempo e naquele tempo está se referindo exatamente a esse tempo de angústia, esse período que Daniel já está descrevendo desde, como eu falei no início, o versículo 36 do capítulo 11. Esse tempo, nós encontramos também descrições do Novo Testamento. Faz referência ao período da grande tribulação. É o período em que o anticristo se levantará. No Novo Testamento, nós temos diversas passagens que fazem referência ao anticristo. É dito que ele se levantará na força de Satanás. Em Apocalipse 13, nos é dito que o dragão, que o próprio Apocalipse explica quem é o dragão, é a antiga serpente, que é Satanás, ele deu à besta, que é o anticristo, o seu poder. Esse anticristo ele é golpeado de morte. Porém, essa ferida que deveria ser mortal, ele se cura dessa ferida. Uma referência a um grande milagre, a uma demonstração de poder que ele haverá de manifestar. E por causa disso e de suas obras, aqueles que não receberam o selo do Senhor, os ímpios seguirão a ele e o adorarão. No versículo 8 do capítulo 13, é dito que, e ela, a besta, se referindo ao anticristo, será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Vemos também através do Novo Testamento que este personagem se oporá a Cristo, se oporá a Deus e buscará adoração em lugar de Deus. Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos mostra isso. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem nesse texto, 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3. Paulo nos diz: ninguém de nenhum modo os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isto aí é a segunda vinda de Cristo, é o retorno de Cristo, é a chegada do dia do Senhor. Então, a chegada do dia do Senhor não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia. A apostasia é abandono, rejeição da fé. Seu sentido principal é saída. E no contexto aqui se diz a saída da verdadeira fé, a rejeição da verdadeira fé. Sem que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. São termos que se aplicam ao anticristo, também denominado como o abominável da desolação, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Sobretudo o versículo 4, a gente vê uma semelhança muito próxima, uma conexão muito forte com o versículo 36 do capítulo 11 de Daniel, que ele diz: este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra Deus, o Deus dos deuses, e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então vemos a figura desse personagem se levantando contra Deus, perseguindo a sua igreja e obtendo sucesso, logrando êxito nos seus intentos. Não porque dele próprio tenha algum poder que
possa subjugar a igreja e o próprio Deus, mas porque Deus, em sua soberania, estabeleceu esse tempo. No capítulo 7 de Daniel, versículo 25, também vemos essa descrição, que o anticristo oprimirá os santos do Altíssimo. E também Apocalipse 13, versículo 7, mostra também essa questão da perseguição, da morte dos cristãos. E principalmente conectado a este ato divino de permitir este tempo, permitir este momento. É dito, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A esse período, que Daniel denomina como tempo de angústia, como nunca houve, nos mostra que, de fato, será um tempo singular na história da humanidade, sem precedentes. A Bíblia também denomina esse período como o pouco tempo de Satanás. Em Apocalipse nos mostra que Satanás ele foi lançado no abismo e foi posto selo sobre ele por um período de 1000 anos. Em nossa perspectiva, esses 1000 anos não são literais, mas representam um período completo em que Cristo reina, em que o Evangelho é difundido amplamente. Porém, haverá um tempo, logo após esse período, em que o diabo será solto, será, por assim dizer, sua ação será mais intensa. O texto de Apocalipse nos mostra que ele está limitado em relação a enganar as nações e acusar os nossos irmãos diante do Senhor. Porém, na parte B do versículo 3 do capítulo 20 de Apocalipse, nos é dito que, depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, essa descrição também coincide com esse período da grande tribulação. Esse período também é chamado período da grande apostasia, e Jesus também faz referência a ele no seu sermão profético. Ainda no versículo 1, nós podemos ver que esse governo do anticristo não subsistirá. Ele não durará para sempre, para a glória de Deus. O próprio versículo 45 do capítulo 11 já nos mostra isso. Na sua parte final, ele diz: mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ou seja, o anticristo será derrotado. O diabo e os seus aliados serão derrotados. E o livramento vem da parte de Deus. Ainda no versículo 1, ele mostra que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus. E também que naquele tempo o povo de Deus será salvo. Então, mesmo nesse período de angústia, de perseguição à igreja, nós vemos que Deus permanece no controle da história. Em nenhum momento, sequer, isso saiu das mãos do controle de Deus. Na verdade, tudo já está pré-estabelecido. E aqui, essa descrição, essa citação de Miguel nos mostra que os anjos do Senhor trabalham em favor de sua igreja. Nós vemos na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que eles são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. E também que os anjos do Senhor, agora em Salmos, capítulo 34, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então vemos aqui a ação angélica exatamente no retorno de Cristo. Jesus, ainda no sermão escatológico, nos dá uma descrição vívida deste momento. A partir do versículo 30, ele fala que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, essa descrição nos mostra que o povo de Deus não será poupado da grande tribulação. Mas na grande tribulação virá o socorro de Deus ao seu povo. O tempo da maior e mais intensa perseguição contra a igreja é que o Senhor a libertará e a salvará e a levará para o seu reino celestial. Ainda no versículo 1, vemos a descrição da salvação pela graça, quando nos é dito que será salvo todo aquele que for achado inscrito no livro, que Apocalipse chama também de livro da vida. Aqui, quem são esses, senão aqueles que foram justificados pela fé na obra perfeita de Jesus Cristo? Paulo nos mostra
sobretudo no capítulo 3 de Romanos, como podemos ser justificados diante de Deus. A justiça de Deus se revelou. A justiça aí não é o atributo de Deus propriamente, mas a forma como Deus pode considerar o pecador injusto e imperfeito como justo. Como Deus pode nos considerar justos se somos seres pecadores, que somos incapazes de sequer pensar o bem, o que dirá fazer. Mas Paulo nos diz: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a obra de Cristo em uma vida de perfeição, em sua vinda, a sua morte, o derramamento do seu sangue no madeiro, subindo a cruz, posteriormente a sua ressurreição e ascensão, a fé nesta obra perfeita é que nos justifica, é que nos torna justos diante de Deus. E Paulo conclui: portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, não há obra que possamos fazer que tenha capacidade de nos redimir. Nenhuma obra que possamos nos esforçar, nos empenhar em realizar, moverá o coração de Deus em nosso favor. Apenas a nossa fé depositada em Cristo Jesus é capaz de restabelecer o nosso relacionamento com o Senhor. E mesmo este ato em direção a Deus não é propriamente nosso. Como sabemos, é a obra do Espírito Santo em nosso coração que nos leva, são as palavras doces do Espírito Santo ao nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus, que nos move em direção a Deus, a desejar a Deus, a buscar Ele pela salvação e também no decorrer disso, nos transformar para que possamos viver a vida que Cristo estabeleceu para nós. Uma vida de filhos adotados e que tem como prazer fazer a vontade de seu Senhor. Aqui fica muito claro duas realidades. Aqueles que foram achados inscritos no livro da vida gozarão das bênçãos eternas. Porém, como nos é dito em Apocalipse 20, versículo 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esta é a dura realidade para aqueles que permanecem impenitentes, que não dão ouvidos à palavra e à voz do Senhor, através da ação do seu Santo Espírito. Seguindo para o versículo 2, nos é dito: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e horror eterno. Nos é apresentado aqui a figura da ressurreição. E há uma dupla ressurreição aqui. Ou seja, não apenas os salvos ressuscitarão, mas quando Cristo vier nas nuvens, a sua segunda vinda, todos ressuscitarão. A palavra muitos aí é traduzida de uma palavra hebraica que não significa que será uma parcela, mas essa palavra ela aponta para a grandiosidade deste número. Então foi traduzida realmente da maneira correta, com a ideia de muitos, mas podemos certamente tomar como todos, toda a humanidade. Imagine esse número, né? Desde que o mundo foi criado até o tempo da segunda vinda de Cristo, todos serão ressuscitados. É um número quase incontável. E a ressurreição ela marca a redenção do corpo. Ela nos mostra que Deus não nos criou para vivermos pela eternidade afora, somente como alma ou espírito. E aqui eu utilizo os dois termos como sinônimos. Mas Deus nos criou como uma parte material e imaterial. Porém, hoje, em nosso corpo, ele padece pela corrupção do pecado. A corrupção significa deterioração. Com o passar do tempo, nosso corpo vai deteriorando. Antes não nos fadigávamos, antes não nos cansávamos,
mas com o decorrer do tempo, isso vai acontecendo. Isso por causa do pecado. Porém, a obra de Cristo, e essa passagem nos mostra, não redime somente a nossa alma, mas também o nosso corpo. Nosso corpo há de ser redimido. Quando deixamos este mundo, esta terra, nossa alma vai para os céus e já desfruta da presença do Senhor, já desfruta da gloriosa presença do Senhor. Porém, nosso corpo permanece na terra. Essa referência aos que dormem no pó da terra, de maneira nenhuma pode ser tomada em relação à alma. Nós não cremos no sono da alma. Mas se refere ao corpo que permanece aqui na terra, no pó da terra. Quando o Senhor falou em decorrência do pecado, tu és pó e ao pó tornarás. Mas pelo poder do próprio Deus Todo-Poderoso, baseado na obra de Cristo, na ocasião da sua segunda vinda, ele haverá de ressuscitar a todos, aos seus filhos, para a glória eterna, para a vida eterna, e os ímpios para a vergonha e horror eterno. Então somos introduzidos aí a, de fato, a realidade da ressurreição, que nos traz a ideia da redenção do nosso corpo. E é importante salientar que será um corpo ressurreto, um corpo incorruptível, a semelhança de Cristo, que é a primícia dos mortos, como Paulo nos diz, nós também receberemos um corpo à semelhança de Cristo, incorruptível. João nos fala no capítulo 5 do seu evangelho, a partir do versículo 28, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. João já utiliza todos. Aos que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e aos que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da morte, do juízo. Então, aqui devemos entender bem e mal. O bem não como algo que possamos realizar, como obras, como nós falamos, mas o ato de depositarmos nossa fé, fé concedida pelo próprio Deus na obra de Cristo. O próprio Jesus fala sobre o registro de João: em verdade, lhes digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Ele também declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No versículo 3, nós vemos a exaltação dos sábios. Quem são esses sábios? Aqui, Daniel se utiliza de um, chamamos de paralelismo sinônimo. Ou seja, são duas sentenças que apontam para o mesmo significado. Então, se quisermos entender quem são esses sábios, basta conectarmos a segunda sentença. São os que conduzem muitos à justiça. Da mesma forma, esses sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, que está para brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Então, os sábios aí são os filhos de Deus. São aqueles que, mesmo em meio às adversidades, às lutas, às perseguições, não se deixaram levar pela sedução do mundo, pelo sistema do mundo. Não se deixaram levar pelos sinais do anticristo, mas permaneceram firmes na fé em Jesus Cristo. E não somente permaneceram firmes, mas também pregaram a palavra do Senhor, anunciaram a salvação que há em Cristo Jesus. Eles entendem, esses sábios, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que se deleitarão eternamente. Jesus também faz referência a esse aspecto de fulgor, de brilho, em Mateus 13, no qual ele fala que na consumação dos séculos os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então, uma referência aqui à exaltação dos justos. Os servos fiéis de Cristo que brilharam neste mundo de trevas, neste mundo perverso, eles hão de brilhar por toda a eternidade na glória, no novo céu e na nova terra. Não sabemos exatamente o sentido mais profundo dessas palavras,
Mas a Bíblia nos fala acerca dos galardões que Deus tem para os seus servos fiéis. Os presentes de Deus, as bênçãos de Deus, que, na verdade, são realmente fruto da grandiosa misericórdia de Deus. Só a salvação que nós fomos alvos já é o presente máximo, já é a graça máxima que Deus poderia derramar sobre nossas vidas. Mas Deus, como um Senhor tão benevolente, ainda separa bênçãos indizíveis para nós na eternidade. E concluímos essa primeira parte, uma ordem a Daniel. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro. Aqui é uma ordem para que as palavras registradas ali fossem preservadas. O selo é um sinal de autenticidade. No antigo Oriente Próximo, se era utilizado esse tipo de era feito esse tipo de se tinha esse costume, melhor dizendo. Ou seja, um documento, após ser finalizado, ele era selado. E ali eram impressas marcas de identificação das partes envolvidas, inclusive do escriba responsável pela escrituração daquele documento. Então, longe de o anjo estar dizendo que aquelas palavras ali seriam palavras que não deveriam ser difundidas ou escondidas, ou ali havia alguma mensagem fechada, hermética, que não poderia ser entendida, na verdade ele está dizendo a Daniel que preserve aquelas palavras e que, pelo contrário, difunda, ou seja, dê profusão a essas palavras, porque essas palavras darão encorajamento aos servos de Cristo no decorrer da história. Muito daquilo que estava sendo dito a Daniel, ele não veria o cumprimento. Nós vimos no capítulo 11 uma série de elementos que foram descritos e se cumpriram na história e Daniel não viu. Para nós, após ver a história se cumprindo, se tornam óbvias, mas para Daniel não era óbvio. Assim como há elementos aqui neste capítulo que para nós ainda não são óbvios, mas para os crentes do futuro, ou talvez até para nós, se o período de grande tribulação ainda vier enquanto estivermos em vida. Nós talvez tenhamos compreensões mais ampla acerca daquilo que está registrado aqui. E agora, adentrando para a segunda parte e parte final desse texto, dos versículos 5 a 13, nos é trazido aqui duas perguntas. O anjo pergunta no versículo 6, quando se cumprirão estas maravilhas? E Daniel, no versículo 8, qual será o fim destas coisas? As maravilhas é uma referência aos atos de juízo e de salvação do Senhor. A ressurreição, o julgamento, o juízo do anticristo, a ressurreição dos mortos, a chegada gloriosa do reino de Cristo. Quando isso haveria de acontecer? O anjo responde levantando ambas as mãos, a mão direita e a esquerda. Isso sinaliza, isso indica um juramento solene. O ato de levantar as duas mãos é algo extremamente enfático. No Antigo Testamento, era usual levantar apenas uma das mãos. O levantar as duas mãos mostra que a resposta que haveria de vir em seguida é uma resposta fidedigna, ou seja, digna de confiança, porque é a resposta que vem do próprio Deus. E ele diz: passarão um tempo, tempos, ou algumas traduções trazem 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Em relação a esse período, não é novidade para nós. Já foi falado anteriormente, Daniel, já foi feito referência a esse tempo. Vimos no capítulo 7, versículo 25, também é trazido esse período em referência ao anticristo, que magoará os santos do Altíssimo. Nós tomamos ele de maneira simbólica. Há pelo menos 2 linhas mais conservadoras em relação a esse período, que não são contraditórias, mas nos ajudam a entender o princípio por detrás. É um esforço em vão tentar estabelecer datas a partir desses números, a partir também de dias que serão faladas posteriormente nos versículos 11 e 12. Mas como foi dito
conselho de Daniel Bloch, é importante que nós estejamos atentos aos princípios que estão por detrás destes elementos. Aqui nos é mostrado um número, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, dá 3 vezes e meia. Na Bíblia, o número 7 normalmente simboliza perfeição, ou também um período completo, perfeito. Alguns intérpretes vão pela linha de dizer que esse número representa metade de 7. Então estaria apontando para um período mais curto, relativamente mais curto. Uma outra linha também mostra detalhes uma seguinte perspectiva. Dá a entender que o anticristo dominará por um tempo, e quando parecer que ele já permaneceu tanto tempo quanto lhe era possível, ele continuará dominando o mundo pelo dobro desse tempo. E no auge do seu poder, no auge da sua hegemonia, Deus intervém. Quando as pessoas, o mundo pensar que aquele governo durará para sempre, Deus intervirá e derrotará o anticristo e seus aliados. Isso se conecta, de certo modo, com o que vemos no Novo Testamento. Jesus fala sobre esse tempo da grande tribulação e que ninguém se salvaria se naqueles dias aquele tempo não fosse abreviado. Essa abreviação está conectada ao período da grande tribulação. Normalmente nós temos a tendência de aplicar já o tempo atual e presente. Mas a promessa de Deus de abreviar os tempos diz respeito à grande tribulação. Às vezes nós temos essa tendência porque, dado as ocupações, as atividades, temos a impressão que o tempo está correndo mais rápido ou não está durando tanto como antigamente. Mas a ideia de abreviar os tempos está conectado à grande tribulação. E a ideia não é que um dia durará menos que 24 horas ou o ano durará menos que 365 dias. Mas a ideia é que um período que poderia ser muito mais extenso, se estender muito mais, Deus abreviou, Deus encurtou esse período. O período poderia durar, só como exemplo, 200 anos e Deus abreviou para 10 anos. Essa é a ideia presente aqui. Deus, em sua soberania, encurtou, reduziu esse tempo. Daniel fica muito assustado, porque o anjo descreve esse período, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, e conecta também com a destruição, versículo 7. Ele levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passará um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Isso assusta Daniel. O que haveria de acontecer com o povo de Deus? Como assim a destruição do povo santo? Ele fica muito preocupado com estas palavras. E não é de se espantar, não é de se admirar. Para nós conseguimos, através do Novo Testamento, ter uma ideia do que representa esse período, que traz essa ideia de encurtamento. Mas para ele não tinha muitos subsídios, ele não possuía o Novo Testamento para auxiliá-lo. E também essa referência à destruição do poder do povo santo também traz alarme a Daniel. A resposta do anjo é que ele seguisse o seu caminho, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o fim. Aqui temos a compreensão de que a resposta do anjo é uma firme resposta a Daniel para que ele não precisa entender completamente tudo acerca daquela revelação. Isso também traz um ensino para nós, de qual é a natureza prática das Escrituras. A Bíblia não nos foi dada para satisfazer as nossas curiosidades, e sim para nos trazer fé, sustentar-nos nessa fé e conduzir-nos mais plenamente à estatura de Cristo. A partir das Sagradas Escrituras, elas não foram dadas para responder às nossas especulações. Por mais que gostaríamos de saber maiores detalhes, mas já é a mostra da graça de Deus ele nos revelar elementos acerca do futuro. Por isso, é imprudente e perigoso elaborar calendários detalhados sobre os eventos do futuro. Há exemplos
por exemplo, em seitas que fizeram esse tipo de elaboração, erraram e ainda não reconheceram os seus erros e construíram falsas doutrinas por tentarem estabelecer o dia da vinda do Senhor. Nós devemos estar atentos aos sinais que o Senhor disse e que a Sagrada Escritura registra. Isso deve ser o suficiente para que sejamos sábios e entendermos o período dos tempos, discernirmos o período e os tempos. O versículo 10 fala que muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui nos é mostrado que com a perseguição o povo de Deus será purificado. E isso não é diferente. Se olharmos para a história da igreja, sobretudo a igreja primitiva, antiga, que passaram por perseguições indizíveis, nós vemos que foi o período que a igreja foi purificada. Os ditos cristãos nominais, né, foram retirados. Isso, normalmente a perseguição leva à escandalização de muitos. Escandalizar significa cair. E nesse sentido, a perseguição mostra quem de fato é cristão verdadeiro, quem de fato foi regenerado, transformado pelo poder do Espírito. Quando olhamos a situação atual da igreja, vemos verdadeiras aberrações, situações vexatórias que envergonham o nome do Senhor. E o Senhor, antes de sua vinda, haverá de purificar a igreja, haverá de limpar a sua igreja. E isso acontecerá também em meio a essa grande tribulação. A perseguição que a igreja passará também purificará a sua igreja dos cristãos nominais, dos falsos cristãos. Esses sim haverão de se escandalizar, esses sim haverão de cair. Mas os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros cristãos que passaram pela transformação operada pelo Espírito Santo, estes permanecerão. No versículo 11, ele oferece mais alguns detalhes acerca desse tempo do fim. É dito que depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida. A descrição aqui do anjo parece nos remeter novamente à figura de Antíoco Epifânio, que instalou essa abominação desoladora no templo do Senhor, no local onde era separado para o sacrifício a Deus, sacrificando um porco no altar ao deus da mitologia grega, Zeus, ou da mitologia romana, Júpiter. Essa descrição do anjo mostra que também, como nós vimos, o anticristo impedirá o culto regular, o culto formal a Deus. Ele tornará impossível. Ele buscará impedir a adoração ao Deus verdadeiro, como forma também de perseguir a igreja. E ele continua dizendo, haverá 1290 dias. Essa referência em dias é a mesma citada anteriormente como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A maioria dos intérpretes tomam essa referência de dias, essa precisão, como princípio. O princípio por detrás disso é que Deus tem esses dias muito contados, certos. Não haverá de passar nem sequer um dia a mais do período de perseguição que Deus estabeleceu, que virá, esse período de grande tribulação. O número de dias faz com que a duração da perseguição seja muito precisa. E também a ideia da brevidade desse período, ela será relativamente curta. Isso mostra que Deus conhece os detalhes da história futura do mundo, da realidade que ele criou. E também conhece os detalhes da perseguição dos fins dos tempos. E não vai permitir que ela dure, mesmo que seja um dia a mais do que ele prescreveu. O versículo 12 nos diz: bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Então, o povo de Deus precisa perseverar, mesmo além dos 1290 dias de perseguição. Então, uma diferença aí para o triunfo final, que seria de 45 dias. Ou seja, o período de perseguição é muito bem contado, estabelecido por Deus. Mas o princípio por detrás aí é que a igreja precisa perseverar de fato até o fim.
manter a sua fé até o fim, mesmo após o período da perseguição cessar. Vemos esse princípio da perseverança até o fim presente, permeado no Novo Testamento amplamente. Capítulo 24 de Mateus, ainda no sermão escatológico, Jesus também falou sobre esse tempo de perseguição e incentivou seus seguidores a perseverarem até o fim. Ele disse: então sereis atribulados e vos matarão. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A ideia aqui que presente no texto é essa ideia da perseverança. Um dos incentivos maiores que temos aqui presente nesse texto, e já nos encaminhando para o fim, são as palavras de encorajamento que Daniel nos traz. Nós não estamos cegos em relação aos eventos futuros. Deus, através de sua palavra, como que descortina parte da realidade futura, nos dá informações acerca do que há de acontecer. Isso nos mostra que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Governos se levantam, como nós vimos nos capítulos anteriores, e aos olhos humanos, todos aqueles governos pareciam que iam perdurar para sempre. O Império Assírio, depois o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, a Grécia, por último o Império Romano. E um dia haverá de se levantar esse governante, o Anticristo. E como nós vimos na descrição, também parecerá que ele não será derrotado. Parecerá que ele perdurará para sempre. Mas a intervenção soberana de Deus trará vitória para a sua igreja. Então, a certeza da nossa salvação nós já temos através da obra de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Deus traz detalhes na sua infinita misericórdia para nós que são verdades consolatórias, são verdades que consolam o nosso coração, dão robustez à nossa fé para que nós prossigamos na caminhada com o Senhor. E para finalizar, o versículo 13 nos mostra uma promessa feita a Daniel diretamente, mas que também é extensiva a nós. Ele nos diz: quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Não sabemos, irmãos, se estaremos vivos na ocasião da segunda vinda de Cristo. Não sabemos se estaremos entre aqueles que ressuscitarão dos mortos ou entre aqueles que serão transformados na sua segunda vinda. Mas que o conselho dado a Daniel aqui também esteja presente em nossos corações, que possamos seguir o nosso caminho, ou seja, permanecermos firmes em nosso Senhor. A semelhança de Daniel, que aqui já estava com uma idade avançada, certamente mais de 80 anos, teve uma vida exemplar, que é exemplo para nós. Desde muito jovem, levado para o cativeiro babilônico, deu exemplo de sua fé de perseverança. E assim também nós possamos imitá-lo, imitar a Cristo, imitar esses servos fiéis, que mesmo diante da perseguição, permaneceram firmes ao Senhor. Mesmo diante da contrariedade, mesmo diante das lutas e adversidades. Não sabemos se passaremos pela grande tribulação, mas cada um vive uma tribulação particular, pessoal em sua vida. São essas palavras que comunicam força para nós, para que possamos permanecer firmes e com a fé em nosso Senhor, na certeza que, no fim dos dias, nos levantaremos para receber a herança que há em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar.